Olá, pessoal. Este momento em que estamos vivendo, nesse momento de pandemia, de isolamento social, eu resolvi trazer para vocês uma reflexão sobre a paz. Quando Jesus fala, a minha paz vos dou, mas não vô-la dou como o mundo a dá. A gente precisa começar a degustar essa paz, a entender essa paz. Ao mesmo tempo, ele fala bem-aventurados aflitos e fala da causa das aflições. E nós também precisamos entender isto. O que é ser bem-aventurado como aflito? Nós estamos vivendo uma aflição tremenda, uma aflição enorme, nesses momentos em que a gente sabe que as dificuldades, que a dor, que os sofrimentos estão batendo a nossa porta. Nós estamos em aflição e somos bem-aventurados. Por que nós ficaremos felizes por essa desventura, se a gente pode chamar assim? Então a gente começa a perceber que as causas de nossas aflições, as causas das nossas desditas, são muito profundas. Se nós pararmos para ver a Joana de Ângeles, ela nos fala muito claramente de alguns conceitos que já vinham sendo debatidos por Jung há muito tempo e que ela traz no que ela chama de psicologia profunda. Ela fala de uma região do espírito chamada sombra, onde nós sabemos que lá estão guardadas todas as nossas aflições. Na verdade, não são as nossas aflições que estão guardadas, né? Mas são as causas das nossas aflições. O que quer dizer isso? É toda aquela negritude do nosso espírito, tudo aquilo que a gente não quer ver, que a gente não quer trabalhar, que a gente aperta lá no fundo do poço para que ela não apareça, que ninguém veja, e ela está ali. E a gente sabe que nada fica escondido. E a sombra, segundo Joana de Ângeles, ela a todo instante está interferindo na nossa vida. A todo instante ela está interferindo na nossa personalidade, na nossa maneira de se expressar. No que a gente chama de self, que é o próprio espírito. Então, quando a gente começa a olhar para esse baúzinho, para esse porão em que tantas dificuldades existem, causadas por nós mesmos durante as nossas várias encarnações, a gente começa a entender por que a gente sofre. Quais são as causas das aflições? A causa da aflição é tudo aquilo que eu sei que não está bom, que eu sei que estou sofrendo porque no passado eu me comprometi com essas coisas, mas eu insisto em continuar fazendo. Como se, por mágica, eu fosse perdoado. Nós sabemos que isso não existe. Por que sabemos? Porque a lei é de todos. A lei de Deus é para todos, igual, não tem diferença. A diferença é como nós lidamos com ela. Então, eu posso ter muitos defeitos, mas enquanto eu não olhar para eles com todo carinho, admitir que eu tenho esses defeitos, alterar esses defeitos para qualidades, enfrentando tudo o que possa ter como consequência, eu não vou tirar da minha sombra, do meu arquivo, as coisas negativas que me causam aflição. E muitas vezes me causam aflição porque eu não dou conta não é só de apagar, não dou conta de saber o que eu vou fazer com elas. Isso não é uma coisa fácil. Realmente não é. Mas a gente precisa encarar, precisa olhar para este lado obscuro do nosso viver. Então, quando ele fala bem-aventurados aflitos, por quê? Porque o aflito é aquele que está encarando o seu problema maior. Ele está vivendo uma aflição, provavelmente, porque já olhou para aquele lado negro da sua vida, do seu espírito, e está querendo transformar isso em processo evolutivo. Esse processo evolutivo não é uma coisa muito simples da gente falar. Muitas vezes no Evangelho, a gente observa que está dito lá que a gente precisa evoluir, que a gente precisa melhorar a nossa vida, e a gente pergunta, como? É fácil, gente? Não é. Basta a gente olhar para uma pessoa que carrega em si algum tipo de vício. Então, por exemplo, eu sou uma fumante inveterada.
Eu fumo igual uma chaminé. Adianta alguém falar comigo, olha, cigarro faz mal? Não precisa não. Na própria embalagem do cigarro já fala. Eu vou parar de fumar? Não vou. Alguém fala, mas olha, você vai morrer de câncer de pulmão, de garganta, de... Adianta? Não adianta. Eu sei. Mas é preciso algo mais para que eu tenha coragem de enfrentar esse vício e tirar ele da minha vida, sabendo que a todo instante eu vou lembrar daquele vício, vou desejar aquilo. E mais, ainda vou levar um grande tempo para livrar o meu organismo dos efeitos daquele vício. Isso é em tudo. Não, a gente está dando o exemplo material do cigarro porque é o que está mais fácil da gente falar. Mas ele está em todo lugar. Em todos os lugares a gente tem os nossos vícios, a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem a nossa sombra a nos acompanhar. Dizendo, ó, eu estou aqui. Está ouvindo? Eu estou aqui. Então nós temos todo esse processo e nos envolvendo a todos. E mais, a sombra, ela pode ser individual ou coletiva. E geralmente a sombra individual, ela está no coletivo também e vice-versa. Porque a gente tem uma bagagem que a gente traz dos nossos ancestrais, que somos às vezes até nós mesmos. Mas a nossa cultura nos sobrecarrega com a sua própria informação. Então nós temos a nossa bagagem cultural, a gente tem a nossa sombra coletiva e a nossa sombra individual que se entrecruzam. Então é muito difícil eu virar para a sociedade e falar assim, olha, de hoje em diante eu vou agir assim. Quando a sociedade me apoia naquilo que eu faço de negativo, quando eu concorro com outras pessoas de forma desleal, quando eu acho que eu tenho que ser melhor do que o outro, não por ser melhor, mas pela simples competição, ou que eu deva ser respeitado ou visto como melhor, mesmo não sendo. Então, tudo isso faz parte dessa bendita sombra que eu estou falando e que nos traz tanta aflição. Porque hoje eu posso estar me beneficiando de todo esse processo, mas futuramente, né, porque a gente sabe que a gente encarna, desencarna, eu vou ter que me ajustar com essa situação. E isso é causa de aflição. Isso é causa de falta de paz. Então, a paz, para muitos, ela pode ser simplesmente material. Eu estou empregado, eu estou dentro de casa, eu estou recebendo meu salário, eu tenho um carro bacana, eu moro no meu apartamento próprio. Tudo o que o mundo nos diz que é bom para mim. E eu admiti isso para mim. Então, o que acontece? Eu estou em paz. Será? Isso não existe. Nós sabemos que a pessoa pode ter todas essas facilidades materiais, mas ela tem um filho que perturba, um marido que desagrega, uma família que é completamente distorcido do que ela desejaria, pode ser para melhor ou para pior. Ou seja, são muitas as variáveis. Então, vizinho perturba e a gente não tem essa paz do mundo. Porque, na verdade, a paz que Jesus nos falou é uma paz íntima, é uma paz interna, é uma paz que traz para nós aquela certeza de que Deus está no comando e que eu posso ficar tranquila que tudo vai acontecer de acordo com o seu desejo, não é? Agora, eu fico pensando nisso quando Jesus veio nos dizer isto. Como deve ter sido difícil para as pessoas admitirem, nossa, vamos ficar tranquila que tudo vai dar certo, está tudo planejado, programado, a lei de Deus é maravilhosa, Deus também é. Pensa nisso, gente. Se hoje para nós não está fácil aceitar esses argumentos de que está tudo certo, pensa aquela época. Hoje a gente pensa assim, racionalmente, a gente fala, ó, tá tudo certo, nós estamos vivendo uma pandemia, as pessoas estão morrendo mesmo, mas é porque estão comprometidas. A gente tem todo um discurso, principalmente o espírito, de que está tudo certo. Que Deus sabe o que faz, que as pessoas estão merecendo, e uma série de outros argumentos. Na verdade, na hora que cai no nosso colo, na verdade, na hora que cai na nossa família, a gente
entra em desespero, entra em pânico. Nossa Senhora, e agora? Na verdade, a nossa paz, ela não está alicerçada em nós. Ainda. A gente ainda não deu conta de alicerçar em nós aquilo que a gente precisa chamar de paz. Paz íntima, paz interior, paz dentro da lei de Deus. E aí a gente começa a pensar no que é para nós importante. O que é importante para mim? O que é supérfluo? O que é essencial? Então a gente começa a observar que a gente precisa dar valores, como se a gente tivesse dois pratos, o que é bom e o que não é. O que sempre foi bom e eu não tinha pensado que não era tão bom assim, e o que é ótimo e eu também não tinha pensado que era ótimo. Talvez agora, este momento, seja até para a gente refletir nesse aspecto. O que é valor e o que não é valor para nós. Hoje eu ouvi uma reportagem muito interessante que fala que os países da Europa e outros países, né, estão se unindo para descobrir a vacina para a Covid-19. E que eles mesmos concluíram que sem união eles não vão conseguir. Porque eles têm que unir toda a ciência, todo o pensamento, tudo que eles puderem reunir para criar uma condição de vacina, uma distribuição de vacina, um atendimento humanitário para a população. E aí a gente começa a entender, Deus sabe mesmo o que faz. Porque ele podia ter dado uma bela de uma guerra, daquela de tiro para lá, bomba para cá, foguete para não sei aonde, mas não. Mandou uma situação de uma criatura invisível que está botando todo mundo de cabelo arrepiado. E está. Eu recebo várias informações de pessoas amigas, conhecidas, dizendo que estão com parente na UTI, pedindo oração a todo instante. Então não é uma ficção, é uma realidade. Mas eles também já entenderam que não adianta pensar no próprio umbigo. Que não, eles têm que pensar em valores diferentes. Em valores ecológicos, em valores de toda sorte que pode mudar a nossa conduta daqui para frente. E aí sim, a gente começar a trilhar um caminho de mais equilíbrio. E esse caminho de mais equilíbrio pode ser um caminho de paz. Mas é preciso que a gente descubra o que é importante e o que não é. O que é importante? Eu estar cheio de joias, de carro 0 km, ou eu estar pensando no outro, me relacionando com o outro, descobrindo o que o outro é para mim, o que ele precisa de mim, o que ele me ajuda, o que eu ajudo a ele. E assim a gente se entender como uma única família. Porque nós somos uma única família, todos nós somos filhos de Deus. Nós precisamos entender que a família divina, a qual eu estou incluída, inserida, faço parte, ela é composta por toda essa população do globo terrestre. E aí não importa se é negro, se é branco, se é pobre, miserável, se é rico, não importa, se é chinês, não importa, não importa. Todos nós estamos na mesma condição, nós estamos na mesma canoinha, essa é a verdade, né? Nós deixamos de acudir tantas canoas e tantos barcos lotados de pessoas desesperadas fugindo da fome e da guerra. Mas os nossos transatlânticos também não tiveram socorro. Ficaram ancorados sem poder sair ninguém, presos dentro de um transatlântico com todo o conforto por causa de um vírus. E a gente começa a pensar, o que é bom, gente, o que não é bom? O que eu preciso fazer para melhorar a condição do nosso planeta? Esses dias, Divaldo soltou uma mensagem na Casa do Caminho falando exatamente disso. Que se não tivesse a nossa Terra numa condição moral tão ruim, esse vírus não tinha tido tanto meio de cultura, tanta terra fértil para ele se instalar. Mas a nossa condição moral está péssima. E nós precisamos rever esses valores que nos levaram a essa condição moral péssima. Não adianta a gente enfiar a cabeça feito avestruz num buraco. Falar, não tenho nada com isso. Tem, sim. Todos nós temos. E todos nós propagamos notícias erradas, os nossos fakes. Ou a gente cai na brincadeira da gozação do outro, do desrespeito, não é?
A gente explora o outro, explora, porque às vezes nem é como um funcionário, mas é como se fosse um escravo para nós na nossa vida. A gente desrespeita tantas coisas da lei de Deus que realmente a gente tem tudo a ver com essa situação vivida, né? Então, a gente precisa entender que o meu mundo não é o meu mundo, é o nosso mundo. Então, todos vocês que estão ouvindo agora podem começar a prestar atenção que o que te incomoda, incomoda o outro. Que nós precisamos estar compartilhando todas as nossas verdades, todas as nossas conquistas. Tudo que é bom a gente precisa compartilhar. Não é para exibir, é para compartilhar. A gente precisa entender que tudo que me afeta, afeta o outro. Que este mundo não é meu mundo, é nosso mundo, é onde nós vivemos. Como a gente costuma dizer, não adianta jogar para fora, debaixo do tapete, o tapete está dentro da minha casa. Não adianta a gente achar que o mundo tem uma esquina que eu vou dobrar e vou deixar para trás coisas que eu não quero ver. Não adianta. Nós estamos aí com toda a miséria do mundo escancarada para nós. Não é só no país nosso que nós vivemos que existem miseráveis, que existem pessoas jogadas na rua, que existem drogados, que existem pessoas abandonadas. Não. No mundo inteiro. Em todos os países, dos mais pobres aos mais ricos, a situação não é diferente. Então, nós precisamos entender que nós precisamos desta paz que Jesus falou que iria nos deixar. Em conceito. Então, nós precisamos trazer para nós a paz que Jesus nos prometeu. A gente precisa conquistar a paz. A gente precisa construir a paz. A verdade é, a paz ela é construída. A gente não adianta, vamos dar um exemplo simples. A gente tem uma criança em casa totalmente sem limite. Totalmente sem limite. Daqui a um tempo, ela vai tocar o terror na minha vida, no lar. E eu vou pensar o quê? Esse menino endiabrado, insuportável. Lá atrás, quem não pôs o limite na criança fui eu. Eu não construí a paz. Eu achei que estava tudo bem, que essa criança se criar sozinha, que a escola ia ensinar tudo que ela precisava de aprender e que ia estar tudo certo, que ela era uma gracinha, eu exibia ela bastante, filmava bastante, estimulava as gracinhas que ela fazia e lá na frente ela vai ser aquela pessoa insuportável, sem limite e sem critérios e sem valores. Então eu não construí para mim, nem para ela principalmente, a verdadeira paz. Então a paz, ela é construída. Eu preciso prestar atenção nas coisas do mundo que acontecem à minha volta, para que eu possa trabalhar este mundo e aí sim viver em consonância com a lei, em condições de entender que a lei é para todos, mas principalmente é para mim. Não adianta eu achar que não, que nada, eu faço tudo certinho. Mas mesmo, será? Quando a gente faz o exame de consciência da nossa vida, a gente acha mesmo que a gente está fazendo tudo certinho? A gente dirige certinho? Não precisa nem te dizer que xinga ou não xinga no trânsito. A gente respeita as leis de trânsito realmente, literalmente? Não é? A gente paga todos os impostos revelando tudo que a gente realmente tem? A gente paga os nossos funcionários de acordo com o que eles deveriam receber? Ou seja, vamos começar pelo financeiro. Vamos começar pelo respeito ao outro. Por que eu acho que eu tenho que entrar na frente, na fila, quando tem um monte de gente para trás? Tá, aquela fila enorme. Eu acho um amigo falar, agora eu vou ali, porque meu amigo começa a conversar e dali não sai, dali ninguém me tira. Por que eu acho que eu sou privilegiada? Não sou. Não sou privilegiada. Nós sabemos que nós temos uma série de coisas para rever na nossa vida.
de valores para que a gente possa modificar para melhor. Porque eu não posso viver só para o meu umbigo. Eu não posso viver só para mim. Eu tenho que viver para todos. Eu tenho que ser para todos. Eu preciso estar em consonância com todos, para que o mundo evolua. Mas aí você pode pensar assim, mas eu posso até fazer isso, mas ninguém faz. E eu com isso? E eu com isso? Eu tenho que fazer o que é certo para mim. O outro tem que fazer o que é certo dentro da consciência dele. Por quê? Nós temos livre-arbítrio, vamos responder por todas as nossas escolhas. E, além do mais, tudo que a gente faz bem feito, o outro está olhando. Porque a gente sabe, né, que fofoqueiro, gente para contar história, o que não falta, para ficar olhando, bisbilhotando, não falta. Quando o outro está me olhando, me reparando e até me criticando, eu estou passando uma informação para ele. Se essa informação for boa, ele vai absorver, vai aprender. Se essa informação não for boa, ele não vai dar a mínima, se não interessar. Ele pode até depois falar, nossa, fulana fez isso aqui. Esse é o problema dele, né? Nosso problema é como eu vou resolver a minha vida para que eu me sinta melhor, para que eu olhe para a minha sombra, para que eu descubra qual é o meu defeito e poder olhar para ele com muito amor, porque ele é meu. Fui eu que criei, é cria minha, está na minha jaula. Olhar com muito amor e falar, agora, meu amigo, nós vamos mudar. Não vai ser mais assim. Nós vamos mudar isso, porque eu preciso ser melhor. Então, o conhece-te a ti mesmo, que está escrito, né, no livro dos Espíritos, está dito em todo o Evangelho, que a gente precisa olhar para nós para poder ter um rumo melhor na nossa vida, é isto. É olhar para meus defeitos, porque as minhas qualidades, elas já são qualidades. Mas os meus defeitos são aquelas condutas que me incomodam, que me perturbam, que me deixam mal no meu dia a dia. E eu preciso mudar isto. Mudar para melhorar. Porque se eu fingir que eu não tenho um porãozinho, não vai resolver. Eu preciso lavar ele com água, sabão, tirar poeira, para poder seguir adiante. Aí sim, aí eu vou evoluir. Porque aí eu vou encontrar a paz que Jesus tanto falou. Então, é muito importante que a gente seja um instrumento da paz para mim e para você. Quando eu estimulo a discórdia, a desconfiança, né, hoje está tão na moda o tal do fake. Quando eu entro nessa proposta do fake, da mentira, da falsidade, quando eu distribuo isso, eu estou colaborando com a discórdia. A discórdia é totalmente oposta à paz. Então, quando eu distribuo a discórdia, eu estou promovendo a minha falta de paz. Porque, na verdade, eu vou responder por isso futuramente. Posso até não responder hoje, judicialmente, nada. Mas eu vou responder. Porque a falta de paz, ela é trazida por mim e por todos. Recebi um fake. Elimino do meu WhatsApp. Não quero. Porque eu não quero ser propagadora de situações que trazem a intranquilidade de qualquer pessoa. Que tragam a falta da paz para qualquer pessoa. Então, quando a gente começa a buscar em nós o que é realmente a paz e o que é realmente as aflições que eu tenho que viver e por que eu preciso ser reconhecida pelas minhas aflições, eu começo a mudar a minha vida. Então Jesus, ele trouxe um recado para nós de alta importância. Ele trouxe o Evangelho, que é a boa nova. Ele mostrou que era possível viver-se de uma forma totalmente diferente. Em nenhum momento ele foi agressivo. Ele foi severo. Ele foi claro naquilo que ele queria. Ele foi duro no sentido assim de ser sério. Mas ele não vivia dando tapinha, risinho, brincando.
chacoalhando os outros. Não, ele era uma pessoa absolutamente tranquila e em paz. Porque todos falam daquele semblante amoroso. Aquele semblante que trazia para o outro aquela sensação de harmonia, de paz e de tranquilidade. E nós temos que buscar no nosso mundo o que a gente chama de fraternidade. A fraternidade, ela não quer dizer... Ser fraterno não é só ser irmão, não. É conviver com os defeitos, com as qualidades, com as necessidades, com as impurezas, com tudo que esse irmão tem. Ajudando, colaborando, aceitando, acolhendo este irmão. Isso que é a fraternidade. Então, a gente precisa estar todo instante atento. Como estamos vivendo? Como estamos fazendo? O que precisamos para manter em nós a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade? Como que eu vou fazer para que eu possa ajudar o meu irmão? Como eu posso fazer para ajudar a minha família? E não é com autoritarismo, e não é com machismo, não é de uma forma dura e grosseira que a gente vai colocar as coisas em ordem. Mas é preciso que haja clareza. A clareza da real situação em que a gente vive. Nós, por exemplo, às vezes não estimulamos os nossos familiares, e principalmente as crianças, a estudarem. Estudarem, que eu estou falando, não é a escola é uma coisa. A estudarem o Evangelho, a estar em contato com o ensinamento, a fazer o culto no lar, a respeitar o outro. Nem sempre a gente consegue fazer isso. Porque a gente não se empenha, não argumenta, não estimula, não é? Então a gente quer que o nosso filho seja o melhor da sala, e nem sempre por mérito, não é? A gente briga com a professora, manda o menino colar, a gente fala, não, você tem que tirar nota boa. Que valor que esse menino vai ter para o resto da sua vida? É muito difícil, gente. É muito difícil porque nós embaralhamos conceitos nobres com desejos nem tão nobres assim. Com informações não tão agradáveis assim. Porque nós trazemos lá de trás dos nossos antepassados condutas, posturas que não estão em acordo com o que a gente precisa viver para passar para o plano espiritual numa condição muito melhor. Se a gente lembrar que até hoje ainda existe, mas naquela época era comum, uma pessoa roubou, a gente cortava a mão dela como se a mão fosse o problema, e hoje ainda existe isso, né? No Oriente Médio ainda tem lugar que isso acontece. A gente vai começar a pensar assim, gente, mas fazia isso por quê mesmo? Fazia isso porque estava errado. Mas é assim que a gente educa uma pessoa? Não, a gente pune. Isso não é justiça. A punição não é justiça. A justiça é quando você começa a ver o erro e começa de alguma forma a educar. As nossas prisões, elas não são educadoras, a maioria. Tem umas que são até muito bem vistas, né, socialmente falando. Mas a grande maioria é simplesmente depósito de pessoa. De pessoa de toda sorte e qualidade e até inocentes. E aí, o que esse pessoal está aprendendo? Onde a justiça está levando essas pessoas? Então não adianta a gente punir. Não adianta a gente achar que indo para o lado da punição e da agressão, a gente vai conquistar um mundo melhor. Não é assim. E aí você pode me perguntar novamente, e eu com isso? Então, nem todo mundo tem direito a entrar numa prisão, por exemplo. Se eu for lá agora e falar, eu quero ir visitar os presos, eu vou falar, você está maluca. Você não sabe o risco que você está correndo, você não sabe lidar com essa realidade, nada disso. Tá. Mas eu posso olhar para essa família que está do lado de fora da prisão, mas que está ligada lá àquela prisão. Eu posso ajudar muitas pessoas a entender melhor como é a vida. Ter uma conduta mais agradável para todos e para eles também, para a família, para a sociedade. A gente tem muito a fazer, só que a gente não quer se ocupar ou se preocupar com o que fazer.
Porque a gente não está preocupado com a paz do outro, a gente está preocupado com a nossa paz. A gente entende que nós vamos ter paz se a gente tiver tranquilidade. Se a gente estiver num lugar super agradável, a gente vai estar em paz. Como muitos falam, tomando a minha cervejinha, nadando, me desfrutando com os amigos. Isso é paz? Como você pode estar em paz sabendo que o mundo lá fora está se acabando? Como que nós podemos estar em casa hoje sabendo que lá fora, naqueles hospitais, as pessoas estão morrendo igual peixe fora d'água? Sabe como é que morre peixe fora d'água? Com a boca aberta e sem ar. É assim que as pessoas estão morrendo. E como que a gente vai fazer? Eu não tenho respirador, Tá, vamos rezar? Vamos ajudar de alguma forma? Vamos pensar em coisas positivas? Vamos nos organizar? Porque enquanto eles lá estiverem sofrendo, eu aqui também não tenho paz. Eu preciso dessa paz. Não é a paz que o mundo só está me dando, não. É a paz íntima de saber que eu fiz tudo o que eu podia fazer. Podia. Nem tudo a gente pode desejar fazer muita coisa. Mas não pode. Eu mesma estou aqui, presa dentro de casa. Gostaria muito de estar ajudando lá fora. Mas se eu for lá para fora, eu vou atrapalhar. Não é? Porque eu vou adoecer, porque eu sou de grupo de risco. E ainda vou trazer doença para dentro da minha casa. Então, eu sei que a gente precisa mudar a nossa conduta, precisa entender as coisas de uma forma mais adequada, precisa estar pronto para trabalhar o nosso sentimento, né, para que ele deixe de ser egoísta, para que ele seja menos autoritário, para que a gente tenha uma conduta mais suave, mais plena, em vez de ficar brigando, discutindo, desentendendo, criticando. Não. Vamos começar a entender uma coisa muito importante ao meu ver, que as pessoas não levam em conta. Somos todos, sem exceção, enfermos. Se não fôssemos enfermos, não estaríamos neste mundo. Se nós estamos encarnados, porque somos enfermos. Raros, muito raros, raríssimos, são aqueles que vêm para o mundo para trazer um benefício, uma informação, uma novidade, um acolhimento diferente. A grande maioria, 99,9%, é enfermo. Então, a diferença é o grau da enfermidade. Se é um enfermo porque matou 500 ou se é um enfermo que matou 1. Né? A gente precisa saber o grau da enfermidade, mas enfermo todos nós somos. Então não adianta nós criticarmos o enfermo que mora ao meu lado, ou que dorme na minha cama, ou que eu botei no mundo. Não adianta. Só adianta se a gente entender essa criatura e trazer para junto de nós, no sentido de compreendê-la e admitir, é um enfermo, precisa de ajuda. A ajuda mais importante que a doutrina espírita traz para nós como recurso é a prece. A gente sabe disso, né? Nesse momento que nós estamos vivendo essa dificuldade, tantas entidades espirituais pedem que a gente faça prece. Então a gente se reúne diariamente em determinado horário e ali se concentra numa leitura, numa prece, para que a gente possa vibrar, enviar boas energias para o nosso planeta, para todos que estão na frente de trabalho, para todos que estão sofrendo a perda de seus parentes, para todos que estão ainda internados e que ainda estão doentes e que nem sabem ainda que estão doentes, mas vão adoecer. Nós estamos precisando organizar esse grupo de trabalho, de oração. Em vez de ficar pensando, mas que saco, eu estou presa dentro de casa, que chatura. Eu vou para a rua. Adianta o quê, gente? Não adianta a gente se rebelar, a gente ir contra aquilo que está sendo pedido pelas organizações sanitárias. A gente precisa entender que todos nós estamos passando não só por uma enfermidade de pandemia, mas por uma enfermidade mental. A gente sabe que hoje muitas pessoas estão sendo agredidas dentro de casa, muitas pessoas estão se ligando na internet para coisas não muito saudáveis. A gente sabe muito bem do que eu estou falando, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que estão deprimidas, estão
literalmente surtando porque estão dentro de casa. E precisam ficar. Precisam ficar. Não sabemos ainda quanto tempo, mas precisam ficar. Então vamos pedir a Deus que ajude, que dê suporte para elas. Se elas vão desencarnar, se não vão desencarnar, isso é uma outra questão que não nos cabe. Porque a gente imagina, a gente já viu quantas pessoas de 90 e tantos anos saindo felizes do hospital que se curou da Covid. Em compensação, bebê morre. Jovens, fortes, atletas, músicos e tudo, e a gente que tem condição de se cuidar muito bem, que tem plano de saúde, morre. Não nos cabe dizer quem vai morrer ou quem não vai morrer. O que nos cabe é, vamos fazer a nossa parte, vamos nos cuidar, vamos ajudar aquele que está precisando, vamos fazer tudo o que for possível para que a gente atenda ao pedido de Jesus, que é ter e levar a paz, ter e promover a paz, estar em contato íntimo conosco, para saber exatamente o que a gente precisa fazer para estar resolvendo a nossa paz interior. Então, era isso que eu gostaria de passar para vocês hoje, que a gente pensasse bastante, estudasse, aproveite esse tempo que nós estamos em dificuldade, né, em quarentena, vamos estudar. Vamos pegar um livro que a gente precisa tanto ver, porque o que acontece? O nosso comodismo é tanto que é muito mais fácil eu ficar plantada na frente da televisão o dia inteiro assistindo filme, série, sei lá mais o que, repórter e tal, do que pegar um livro para ler. É muito mais fácil eu pegar meu celular e ficar olhando as redes sociais do que pegar uma palestra e ouvir, pegar alguma coisa que seja realmente boa e importante para mim, para o meu espírito, e aí começar a preencher o meu espaço com alguma coisa realmente de valor. Vamos aproveitar, gente. Vamos repensar o nosso tempo, a nossa distribuição de tempo, em vez de ficar abrindo geladeira, fechando geladeira, não é? Vamos começar a pensar na nossa saúde. O que é que está faltando para nós? Eu sei que tem uma das coisas que a gente agora está com muita dificuldade é de fazer exercício físico, né? Está difícil. Para sair na rua não dá, para ir para academia não tem jeito. Então, está mais difícil. Está difícil? Então, vamos diminuir um pouco a nossa ingestão de alimentos para evitar que a gente comece a aumentar os nossos índices negativos, começar a engordar, né? E começar a ficar ansioso demais. Calma. Vamos redimensionar esse nosso tempo. Vamos começar a reorganizar esse nosso tempo. Eu tenho certeza que isso vai ser super importante para quando a gente sair desse confinamento. A gente vai começar a pensar, a dar mais valor, a olhar para a rua e falar, nossa, como era bom sair, como era bom abraçar meus amigos, como era bom assistir palestra na casa espírita em vez de ficar vendo no celular, não é mesmo? Mas é o que temos para hoje. Então nós precisamos começar a trabalhar essa paz que temos que desenvolver, essa paz que está clamando dentro de nós, que eu preciso, porque eu sou um ser em evolução, porque eu tenho uma vida no plano espiritual, eu tenho que cuidar hoje para chegar lá no plano espiritual durante o processo do meu desencarne e aí começar a desfrutar daquilo que eu conquistei aqui, que é a paz íntima, a paz interior, a paz plena, a paz do Evangelho. Né? E poder chegar lá e, em vez de dar muito trabalho para os espíritos, começar, tão logo possa, a colaborar com o trabalho dos espíritos, ajudando a tantas pessoas que precisam quando são transferidas para o plano espiritual. Então, nós temos tantas coisas ainda a fazer, mas temos que caminhar, preparar, organizar a nossa vida, as nossas conquistas da nossa paz, tudo aquilo que está nos envolvendo, não é? Dentro do que Jesus nos prometeu. Se Ele nos prometeu a paz, vamos ter paz. Que Jesus possa nos abençoar a todos, que possamos refletir, buscar melhores informações e maiores informações sobre esse assunto, que possamos estar em paz verdadeiramente.